Pessoal, hoje teve rodada do Brasileirão Sub-20 e o Santos se deu bem, venceu o time do Grêmio numa rodada atrasada, que era para ser na oitava rodada, aconteceu hoje lá na, ia falar Vila Belmiro, né? Mas aconteceu lá no CT Repelé. O Santos meteu 4-1 no time do Grêmio. A gente vai repercutir aquilo que aconteceu dentro da partida de uma maneira muito simples, né? Porque o Santos está numa boa fase dentro desta categoria. Aliás, o Santos está na segunda colocação. É bem verdade que tem muitas equipes que estão com um jogo a menos e a quantidade de pontos de uma colocação, que no caso seria da primeira, que é o time do Palmeiras, que está com 24 pontos, e a segunda do Santos, que está com 16, tem muito ponto na frente. Os demais da segunda colocação para baixo estão todos parelhos. Vamos discutir um pouco mais sobre tudo isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal? Até já! Olá pessoal, as categorias de base estão indo muito bem, o Santos venceu no Campeonato Paulista, né? Agora no jogo de hoje atrasado venceu também contra o time do Grêmio, mas quem viu o jogo de hoje, teve transmissão hoje da Santos TV, o problema é que às 15 horas, né pessoal, hoje no período da tarde, assim, apesar de tudo, teve muitas visualizações. Realmente o pessoal prestigiando as categorias de base, porque muito se tem falado do time profissional. Aliás, vou fazer um conteúdo à parte depois para falar sobre as notícias que aconteceram. Acho que vocês já devem estar sabendo de muita coisa do Marcelo Teixeira, do Galo, que a torcida organizada do time do Santos foi hoje lá no CT Repelé, fez cobranças duríssimas, né? Vai ter um conteúdo à parte falando a respeito disso. Agora é hora de falar da base, pessoal, que é uma categoria antes de atingir o time profissional. Então, existem muitas expectativas de alguns jogadores que hoje estavam dentro de campo. Por exemplo, do Jair, né, que é um caso à parte. Tem também do Souza, que jogou hoje. E tem alguns jogadores ali meio-campistas, por exemplo, o Ian, que entrou no segundo tempo, né? Mas que o Orlando Ribeiro, a sua comissão técnica, me dá a entender que está dando preferência, evidentemente, para colocar os jogadores mais cascudos, né, considerados titulares, nos jogos do Campeonato Brasileiro desta categoria. Agora, o Santos está jogando paralelamente também o Campeonato Paulista, que está muito bem. Vai ter uma partida importante, né, na semana que vem, acho que vai ser na terça-feira também. Deixa eu olhar aqui, vai ser no dia 14 às 15 horas, o Santos vai jogar contra o time do Santo André. Esse jogo será lá no CT Repelé, já pelo Campeonato Paulista. Pelo Brasileirão, o Santos vai jogar no dia 18/6. Esse jogo vai cair numa terça-feira. O jogo vai ser às 20 horas e 15 minutos. Esse provavelmente vai ser esse jogo lá no CT de Cotia. Eu não sei se vai ter transmissão. Quando chegar perto, a gente vai fazer evidentemente um conteúdo para falar a respeito da partida, uma vez que esse canal também conta com a participação das categorias de base. E eu confesso para você que são assim muito gostosos falar sobre eles, pessoal. Hoje não foi diferente, porque o Santos fez uma partida muito legal, mas você percebia que embora o Santos venceu essa partida por goleada por 4-1, né, gols marcados assim espetacularmente, primeiramente pelo Matheus Lima, depois na sequência foi pelo Bernardo, depois teve como é que é o nome do menino? O Matheus Xavier, que esse tem uma sorte para fazer gol do caramba, e depois do Luca Meireles, né, que fechou o placar 4-1. O Santos começou bem, o Santos fez o primeiro gol da seguinte forma: o Santos estava fazendo várias jogadas ali pela esquerda, porque o Souza, que é um lateral muito ofensivo, teve também a participação ali do Rodrigo César, que saiu como titular hoje dentro da partida. Fizeram um esquema de uma jogada ali pela esquerda, teve o cruzamento, se eu não me engano, acho que foi do Bom Tempo, também caiu por ali, e a bola sobrou assim, livrinha, para o Matheus Lima, que aquela canhotinha mágica, ele só teve o trabalho de encostar e o Santos fazia 1-0. Aí você deve estar pensando, poxa, o jogo foi 4-1, mas o jogo foi fácil. Não foi não, pessoal, não foi. É que o Santos, normalmente, o Santos tem aproveitado as oportunidades que tem, né? E hoje não foi diferente, porque o jogo foi difícil. Mas você percebia que mesmo com a goleada do Santos, o time do Grêmio era um time que visivelmente estava fora de ritmo. Por conta desse jogo da oitava rodada, por conta dos acontecimentos
lá no Rio Grande do Sul das enchentes, né? Então eles ficaram rodadas em haver, na verdade eles jogaram a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta rodada, depois daí eles pararam um pouco no tempo e hoje eles estão realizou contra o time do Santos uma das rodadas atrasadas, para de repente igualar o número de partidas de todos os times, e você percebe que mesmo assim o Santos jogando esse jogo atrasado, o Santos está na segunda colocação, mas os demais estão vindo aí com força total, porque a quantidade de pontos, com exceção do Palmeiras que está com lá na frente, os demais estão de uma certa forma assim muito parelho. Desse jogo que o Santos fez o primeiro gol, o Grêmio empatou logo na sequência, por isso que eu falo que o jogo foi difícil. O Santos conseguiu dar uma deslanchada a mais no segundo tempo. No segundo tempo, realmente, com algumas alterações, o Orlando Ribeiro deu muita sorte aí de colocando o Matheus Xavier, que todo jogo o menino faz gol. O Santos fez o segundo gol através de um pênalti. O Bernardo conseguiu fazer o gol de pênalti. Depois o Santos fez o terceiro, né? Através do Matheus Xavier. Tinha acabado de entrar na partida. A bola sobrou para ele lá no cantinho, no bico da grande área. Ele acabou só encostando, fez o terceiro gol. E o quarto gol foi um gol de contra-ataque, oferecido e feito por esse Matheus Xavier aí, que jogou muita bola nos minutos em que ele participou. E a bola foi metida ali no meio, se eu não me salvo engano ali, pelo Luca Meireles, que saiu na cara do gol, fintou o goleiro para a esquerda e bateu com o próprio pé esquerdo e acabou fazendo o quarto gol, que deu números finais à partida. O Grêmio, pessoal, é um time muito bom. A primeira derrota deles, né, dentro do campeonato. O Santos tirou 100% de aproveitamento dos gaúchos, mas isso fica um alerta. Porque o jogo foi pensa no jogo corrido, pessoal. Foi o jogo que aconteceu hoje. Um jogo assim elétrico. É lá e cá, torcida tirando, os defensores tirando, o Jair trabalhando muito, o outro jogador também que estava ali fazendo dupla de zaga com ele, o Diego. Eu não lembro, eu sempre confundo os dois, né? Porque não estava jogando o Samuel, que normalmente eu vejo ali jogando pela esquerda, só que os dois que jogam ali daquele lado são canhotos. Então o Santos hoje venceu bem e venceu, foi contundente no placar, mas ficou uma pulga atrás da orelha aí de todos os concorrentes que estão tentando lugar ao saldo dentro desse campeonato, que o time do Grêmio, apesar da derrota, está sem ritmo, e quando voltar o ritmo total, realmente vai ser muito difícil de ser batido. O Santos fez uma partida quase que perfeita hoje, pessoal. Falhou, é bem verdade, no gol de empate, mas na sequência, no segundo tempo, o Orlando conversou bem com os garotos ali e tudo mais, e os meninos realmente fizeram um resultado assim surpreendente, mas muito pelo fato de que alguns jogadores importantes estão assim jogando o fino da bola. Um deles foi o Bernardo, né? O Bom Tempo, como sempre, entregando o fino do futebol. O lateral esquerdo, o Souza, aqui foi uma presença agradável dentro da partida, jogou o primeiro e parte do segundo tempo depois foi substituído pelo Lira, né? Teve também a presença como titular absoluta ali do Jair, que não fez tantas jogadas assim, mas ele tem uma boa saída de bola, fazia aqueles passes de efeito, né? E o Santos jogando no CT Pelé, acostumado com o gramado, realmente isso faz muita diferença. E o Santos se deu bem, pessoal, se deu bem. Não tem muito o que falar. Só vou falar da escalação do time do Santos, que eu acho importante, só para você ter uma ideia de quem foi o time titular que saiu jogando hoje, na partida que aconteceu hoje no CT Repelé, partida essa que aconteceu às 15 horas. Aqueles que tiveram a oportunidade viram o jogo ao vivo. Ou se você preferir, a Santos TV disponibiliza isso dentro do seu site, dentro do canal deles, né? Para poder assistir essa partida. O Santos já ia jogando com Gustavo Jundi no gol, Gustavo Henrique, o Jair, o Diego Borges, e o Souza na lateral esquerda, depois cedeu lugar para o Vinícius Lira. O Kenai ali no meio de campo também jogou bem, depois cedeu um lugar para o também volante, o Lene, que entrou no segundo tempo. O Gabriel Bom Tempo sempre fazendo jogos assim satisfatórios, né? Tem uma média de atuação muito interessante dentro do Santos. Assim, ele é muito regular, né? Se assim podemos dizer. Tá para dizer um dia que ele não tá jogando absolutamente nada até agora. É muito difícil você ouvir falar isso a respeito desse jogador,
que cedeu o lugar no segundo tempo para a entrada do Ian, que era um jogador também que a torcida do Santos, de uma certa forma, estava esperando esse jogador para ver como que ele tá, né? Um jogador mais técnico, um jogador que tem uma tranquilidade absurda, né? Jogou muitas partidas na Taça São Paulo de Futebol Júnior, tá entrando no segundo tempo, né? Tá voltando à sua forma física ideal. O Bernardo também, que esteve machucado, começou a entrar aos poucos, né? E hoje também é titular absoluto do time do Santos, jogou bem hoje. A maioria das bolas, pessoal, pra falar a verdade para você, passa pelo pé do Bernardo. Ele tem uma técnica assim muito apurada, né? Se nada acontecer, se não vislumbrar, mas acredito que isso é para poucos jogadores. Esse jogador, de fato, de verdade, vai ser um grande jogador. O Matheus Lima, que é um canhotinho baixinho que joga ali em todos os lados do campo, tem uma intensidade assim forte. Eu acho que é mais técnica do que intensidade, na verdade, mas como ele é baixinho, troncudinho, ele tem um jogo muito rápido, como se fosse de futsal, e ele consegue, com os seus passes precisos, além de fazer gols, estar na hora certa, no momento certo, dentro da partida. É o Matheus Xavier, que também é um afortunado do futebol. Esse cara faz muitos gols, pessoal. O Orlando Ribeiro, sempre quando coloca ele, ou ele faz perigo de gol, na maioria ele consegue fazer o seu gol, deixar o dele aí. Ele é mais ou menos assim, com relação a fazer gols. Eu não estou falando que é igual, pelo amor de Deus, o David Washington. David Washington, todo jogo ele deixava o seu. E o Matheus Xavier também está indo para o mesmo caminho. Não estou falando que é a mesma característica, que jogam da mesma forma, não é isso que eu estou falando. Inclusive, eu acho que o Matheus Xavier é muito mais veloz que o David Washington, né? Mas o David Washington é um jogador mais completo, tem muito mais presença de área. Já não está mais na equipe do Santos, saudades, hein? E o Rodrigo César completou ali, juntamente com o Enzo Monteiro, o sistema de ataque do time do Santos. O Rodrigo César jogou ali mais pela esquerda, fazia muita dupla ali, de velocidade ali com o Souza, né? E o Enzo Monteiro hoje, pessoal, vou ser bem honesto com você, pegou poucas vezes na bola, jogou mais taticamente, mas centroavante é interessante para o time de uma forma geral, mas centroavante tem que fazer gol, né? Ainda mais nessa situação que tá, ou centroavante do time do Santos, ele tem que colocar a bola para dentro, né? Tem o Pedrinho também, que entrou no lugar do Rodrigo César, que é um canhotinho que joga ali pela direita, também entrou muito bem. E o Luca Meireles, que foi o autor do 4º gol do time do Santos, que hoje dispensa comentário. Esse menino, rapaz, se ele tiver uma cabeça boa, eu creio que ele deve ter, né? Se não deslumbrar, né? Tudo ocorrer dentro dos conformes, vai ser um grande jogador realmente. E o Orlando Ribeiro, que é o maestro de toda essa equipe do time mais glorioso do mundo. Pessoal, tem muita coisa para a gente falar sobre outros conteúdos, mas eu vou fazer em outra situação para você aqui no meu canal Vargas Santos TV, tá bom? Vou ficando por aqui, já pedindo para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dê o seu like que é importante, e daqui a pouco, se Deus quiser, nós voltamos. Tchau, pessoal. Tchau.